Livro de Salmos, o Salmo de número 120, diz assim o salmista: eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele faz o quê? Me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de quê? De guerra. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, graças nós te damos, Senhor, por essa manhã. Já louvamos o teu nome com canções, já louvamos o teu nome, Senhor, com os recursos que o Senhor tem nos dado todos os dias. Agora, nesse momento, queremos engrandecer o teu nome com a nossa atenção à tua palavra. Pedimos, ó Deus, que nada e ninguém venha nos roubar nessa manhã o direito de sermos abençoados, conduzidos, direcionados pela tua palavra. Pedimos, ó Deus, que as nossas atenções se voltem para ela. Oramos, ó Deus, para que todas as resistências que existem em nosso coração e que são naturais, que vão sendo construídas, ó Deus, possam ser baixadas, para que a tua palavra atue na nossa mente, produzindo alegria, gratidão e satisfação, e fazendo com que os nossos corações se rendam a ela. Assim nós oramos e agradecemos a ti, em nome de Jesus. E quantos podem dizer amém por isso? Amém. Como eu falei, nós estamos começando nessa manhã uma série sobre o livro de Salmos e uma parte muito específica do livro de Salmos, que são chamados de salmos de peregrinação ou salmos de romagem. Esses salmos, eles começam lá no capítulo 120, que é o capítulo que nós estamos expondo hoje, e ele vai até o capítulo de número 134. E talvez a pergunta que surja na sua mente nessa manhã seja a seguinte: o que é um salmo de peregrinação? O que é um salmo de romagem? Esses salmos, eles eram usados pelos judeus quando eles se deslocavam da onde eles estavam, pelo menos 3 vezes ao ano, em direção a Jerusalém para poderem louvar e bendizer o nome do Senhor. Eles andavam da onde estavam, pelo menos no período de festa anual, e eles iam cantando esses salmos. Eles iam recitando esses salmos. Eu não sei se os irmãos sabem, o livro de Salmos é um livro de poesia. Não uma poesia como nós entendemos na nossa literatura brasileira, mas era uma poesia cantada. Eles saíam dos seus lugares e eles iam a Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano, recitando esses salmos. Esse salmo de peregrinação. E esses salmos, eles tratavam de quê? Eles faziam com que esse povo lembrasse do quê? Da alegria que havia no coração deles, dos momentos de sofrimento, dos momentos de confiança em Deus. O Salmo de número 125, quando você lê lá, aqueles que confiam no Senhor são como que não
mas que permanecem para sempre. Também tem os salmos quando eles estavam entristecidos com alguma coisa, passando por algum momento de sofrimento, eles iam cantando esse salmo dizendo: levanto meus olhos para os montes, o meu... Era isso que eles faziam. Eles iam caminhando para Jerusalém e cantando isso. Nós perdemos, a melodia desses salmos, mas era assim que se dava. O povo, no deslocamento para Jerusalém, eles iam lembrando de quem era Deus. O favor de Deus sobre a vida deles quando eles estavam alegres, quando eles estavam tristes, quando eles reconheciam que por causa da natureza pecaminosa eles tinham caído, mas precisavam de ser reconciliados com Deus, eles se reportavam a esse salmo. Os homens judeus, eles juntavam a sua família, eles levavam sacrifícios, animais para Jerusalém, com o único objetivo de louvar e bendizer a Deus. Quando eles estavam muito distantes, eles acampavam em meio ao deserto, montavam cabanas, dormiam à noite naquele deserto, no outro dia se levantavam toda aquela tribo, todo aquele povo, e eles iam recitando os salmos de peregrinação, os salmos de romagem, com o único intuito no coração deles, de louvar ao Senhor quando chegassem em Jerusalém, de trazerem à memória de cada um deles o que Deus tinha feito por eles, em dias de alegria, em dias de tristeza, em dias em que o pecado tinha vencido cada um deles, e no dia em que eles também tinham reconhecido esse pecado e tinham sido reconciliados com Deus. Esses salmos, ele tem muito a ver conosco também. Às vezes nós nos pegamos sendo derrubados pela nossa natureza pecaminosa. Às vezes nós nos pegamos em dias de alegria muito intensa, mas também em dias de tristeza muito intensa. Às vezes nós nos encontramos sendo alegres em Deus porque tivemos uma consciência clara, permanente em nossa mente, que Deus a cada dia reconcilia as nossas vidas com Ele. Esses salmos faz com que nós possamos perceber e termos a certeza que existe um Deus que cuida de cada um de nós. Que mesmo quando a nossa mente ferida por alguma coisa, nós podemos nos reportar a Deus, nós podemos nos reportar à sua palavra, fazendo com que ela crie vida em nossa mente e nós possamos lembrar que Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ao buscarmos a Deus através desses salmos, nós começamos a entender que, como peregrinos e romeiros nesse mundo, nós temos uma maneira diferente de dar resposta aos acontecimentos da nossa vida. Que nós não somos como as pessoas desse mundo que, quando alguma coisa sobrevém sobre elas respondem de qualquer maneira, elas têm uma atitude de qualquer maneira. Mas ao entendermos que nós também somos peregrinos, romeiros, nessa nossa caminhada até o lugar onde Deus nos prometeu, até o lugar onde Deus nos chamou, nós devemos encharcar a nossa mente da presença de Deus. Nós devemos trazer à nossa mente, como esse povo trazia, a confiança do Senhor, de olhar para os céus e dizer: Senhor, da onde me virá o socorro? E ter a plena convicção que o socorro vem do Senhor. Que Ele é um Deus presente, é um Deus que está conosco em todos os momentos da vida. Então, quando nós estivermos aqui fazendo a exposição dos salmos de peregrinação, os salmos de romagem, nós devemos ter uma convicção plena que Deus, a cada momento, está fazendo com que nós venhamos nos lembrar quem Ele é,
e como nós devemos nos comportar às circunstâncias da nossa vida. Então, para isso, vamos olhar para o Salmo de número 120. Vamos ler o Salmo novamente para relembrarmos e percebermos como salmista, como um peregrino, como um romeiro, como alguém que se deslocava da sua casa para estar em Jerusalém, para bendizer o nome do Senhor, como ele se comportou nessa situação que nós estamos lendo aqui. Então diz assim, novamente, o Salmo de número 120. Eu clamo pelo Senhor. E clamo pelo Senhor em que momento? Na minha angústia. E ele faz o quê? Me responde. Senhor, livra-me do quê? Dos lábios mentirosos e também do quê? Das línguas o quê? Traiçoeira. A primeira pergunta que nós podemos fazer a esse salmo, ou ao salmista, é perguntar a ele, olha, o que é que estava lhe angustiando? O que é que estava trazendo angústia ao seu coração? O que é que faz você clamar pelo Senhor na sua angústia? E saber que o Senhor tem a capacidade de lhe responder. O salmista iria nos responder o seguinte: eu clamo ao Senhor, sabendo que Ele me responde, e eu estou em momento de angústia, sabe por quê? Porque eu preciso de ser livre. De lábios o quê? Mentirosos e de línguas o quê? Traiçoeiras. O que estava angustiando o salmista era saber que algumas pessoas estavam levantando coisas que não eram o quê? Verdadeiras sobre. Será que isso tem alguma coisa a ver com a sua vida e com a minha vida? Será que você talvez nunca passou por isso? De talvez no trabalho, no meio da família, no meio dos amigos, ou no lugar onde você tem por costume estar, saber que alguém não está sendo verdadeiro com você, levantando uma imagem que não é a sua, fazendo algum comentário que não é verdadeiro, algum comentário que não é justo. E quando você olha para isso, isso traz sobre a sua vida, sobre o seu coração, alegria. Você diz assim, ah, que bom que estão falando um montão de inverdades sobre mim. Não. Isso causa o quê? Uma angústia. Esse é o sentimento do salmista. Esse talvez possa ser o seu sentimento nessa manhã. Por saber que, muito embora você não tenha feito nada, mas alguns dizendo, olha, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo outro. Interessante que essa palavra angústia, nesse texto ela está relacionada a alguém que está enjaulado, alguém que está acorrentado, alguém que está preso, alguém que pode fazer alguma coisa, mas toma por decisão em não fazer. Alguém que pode pagar com a mesma moeda, alguém que pode dizer, bem, já que estão falando contra mim, estão falando mal de mim, então o que eu vou fazer? Pagar com a mesma moeda, o mal com o mal. Mas só que o salmista, ele acha por melhor como peregrino, como um romeiro, por saber que essa terra, esse lugar não é nosso, ele tem uma atitude diferente. Sabe qual é a atitude dele? Quando ele está angustiado por saber que pessoas estão levantando um falso contra ele. Sabe o que ele faz? Versículo 1. Quem pode ler aí junto comigo? Ele clama ao Senhor. A atitude dele é diferente. Ele não diz assim, peraí, eu sei pagar com a mesma moeda.
Ah, calma aí que eu vou pegar lá na curva. Bem, eu sei também o furo dele, eu sei o furo dela, eu sei também as dificuldades dele e dela. Então, calma aí, eu vou pagar com a mesma moeda. Não. O salmista, quando se sente angustiado por saberem que pessoas com lábios mentirosos e língua traiçoeira estão falando todo tipo de mentira contra ele, sabe o que ele faz? Ele clama ao Senhor. Ele não fica com a expectativa de pagar o mal com o mal. Ele não fica contando nos dedos o momento certo para se vingar. Mas ele reconhece como um peregrino e um romeiro nesse mundo que a atitude dele deve ser diferente. O caminho que ele deve encontrar é um caminho de clamor ao Senhor. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar sobre essa possibilidade? Que a nossa natureza primeira é, peraí, já que está falando mal de mim, deixa eu também corresponder com a maldade. Mas você já parou para pensar que como um peregrino nesse mundo, como forasteiro, como um romeiro, a nossa conduta é primeiramente clamar ao Senhor. Por que o salmista diz que ele clama ao Senhor? Porque ele tem plena convicção, finalzinho do versículo 1, que o Senhor iria o quê? Respondê-lo. Qual é a oração que o salmista faz em meia angústia? A oração dele é: Senhor, livra-me de quê? Lábios mentirosos e da língua o quê? Traiçoeira. A oração do salmista, ela nos faz lembrar a oração de Jesus, a oração intercessória de Jesus sobre a vida de cada um de nós. Antes dele ser crucificado, semanas antes, ele ora ao Pai dizendo: Pai, eles não são desse mundo como também eu não sou. Eu não peço que os tire desse mundo, mas que faça o quê? Que os livre. A oração do salmista é uma oração de alguém que é crente, que confia em Deus, que em meia angústia da vida, por causa de defamação, perseguição, mentira, ele não paga o mal com o mal, mas ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor, ele fala: Senhor, eu te peço para que o Senhor me livre dessa situação. Que o Senhor não permita que essas coisas possam se postergar, continuar, mas que o Senhor, como o Senhor da minha vida, como alguém que me responde, como alguém que sabe que isso tem me angustiado, eu oro, Senhor, para que o Senhor me livre de lábios mentirosos e da língua o quê? Traiçoeira. O versículo 3 é um versículo interessante. Eu estava consultando alguns autores e nem todos eles têm a mesma linha de raciocínio, mas o interessante é que aparece uma linha de raciocínio única. Porque se você for perceber, do versículo 1 ao versículo 2, o salmista, ele está com o coração angustiado. Há uma angústia no coração dele. Essa angústia é por quê? É porque pessoas estão levantando todo tipo de inverdades sobre a vida dele. Mentiras, calúnias, defamando, falando aquilo que ele não é. E de repente, lá no versículo 2, ele encontra um caminho. Qual é o caminho que ele encontra? Senhor, livra-me dessas pessoas. Mas o grande problema é que nem sempre a resposta de Deus para as nossas angústias, elas se conformam com o nosso desejo. Nem sempre Deus responde como nós esperamos. A oração do salmista é: Senhor, me livra dessas pessoas, me tire de perto delas, ou tirem elas de perto de mim. Só que na consciência dele,
e essa é a maioria da interpretação de alguns autores, comentarista bíblico, é que a resposta na consciência dele é a seguinte: Senhor, se isso está me angustiando, se eu sei a origem dessa angústia, que são lábios mentirosos, línguas traiçoeiras, então a minha pergunta para o Senhor é a seguinte: o que o Senhor dará a essas pessoas? O que o Senhor fará com essas pessoas? O que o Senhor retribuirá a essas pessoas, uma vez que a minha vontade não é pagar com a mesma moeda, mas a minha vontade é clamar ao Senhor, porque eu sei que o Senhor me responde. Então a pergunta do salmista é: Senhor, eu confiando em Ti, a primeira pergunta é: o que vai acontecer com essas pessoas? Eu confiando em Ti, como é que o Senhor retribuirá a essas pessoas? Eu confiando no Senhor, o que o Senhor fará com essas pessoas que têm língua enganadora? Eu não sei se você consegue perceber. O salmista, muito embora cheio de motivos para pagar com a mesma moeda, o interesse dele é que Deus seja a justiça da vida dele. O interesse dele é saber o que Deus fará no lugar dele. O interesse dele é saber como Deus retribuirá essas pessoas e não ele. Então, por isso, ele faz essa pergunta no versículo 3. O que ele dará? O que o Senhor fará com essas pessoas? Como ele retribuirá essas pessoas que levantam falso, mentem de qualquer maneira, levantam coisas que não existem? Como o Senhor retribuirá a elas? O que o Senhor fará com essas pessoas que têm língua enganadora? Isso nos faz lembrar Tiago, capítulo 3, versículo 6, quando ele diz que a língua é um membro tão pequenininho, mas que consegue o quê? Colocar fogo em toda uma floresta. Muito embora o coração do salmista angustiado, ele entende que não é ele que deve dar respostas. Não somos nós que devemos dar respostas. Mas se virar para o Senhor e dizer: Senhor, eu clamo a Ti. Eu peço ao Senhor. Eu sei que o Senhor pode responder. Por isso, Senhor, cuida desses que têm lábios mentirosos. Cuida desses que têm lábios mentirosos e língua traiçoeira. Senhor, faça com que eu perceba que o Senhor retribuirá a eles alguma coisa, que o Senhor dará a eles alguma coisa, que o Senhor tratará da língua deles de alguma forma. Você consegue entender isso nessa manhã? O nosso desejo, às vezes, é botar o dedo no nariz da pessoa e dizer: olha, deixa eu te falar umas verdades também. O nosso desejo, às vezes, é: espera aí, já que é assim, calma aí, eu sei retribuir também. Mas a orientação do salmista para alguém como nós, que somos peregrinos e forasteiros e romeiros nesse mundo, é ouvir de Deus como lidar com isso. Bem, já que a pergunta do salmista para Deus é: Senhor, como é que o Senhor vai retribuir? O que o Senhor fará? O que o Senhor vai fazer com essa língua enganadora? Olha o que Deus responde para o salmista no versículo 4. Ele usa duas figuras aí. A resposta que vem à mente do salmista quando ele pergunta: Senhor, o que o Senhor fará com esse? O que o Senhor vai fazer com a língua enganadora, com os lábios traiçoeiros? A resposta no versículo 4 apresenta duas imagens. Olha a resposta. Ele fará o quê? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro e com brasas incandescentes de quê? De sândalo. O que isso quer dizer? O que representa essas duas figuras?
flechas afiadas de um guerreiro e brasas incandescentes de sândalo. Meus irmãos, as flechas atiradas sobre o alvo antigamente, elas se tornavam mortais. Eu não sei se você já viu algum filme épico, aqueles filmes medievais, quantos já viram? Vocês já repararam que quando um exército estava sempre um de frente ao outro, a flecha nunca era lançada na horizontal, mas ela sempre era lançada com curvatura. Porque uma vez, quando ela vinha de cima para baixo, aonde ela pegasse, ela não só era enficada sobre o corpo, mas ela atravessava o corpo da pessoa. O salmista está tendo a resposta de Deus. O que Deus está falando ao salmista é que, da mesma maneira que essa língua traiçoeira, esses lábios mentirosos, quando atinge alguém, fere, machuca e destrói, o próprio Senhor faria a mesma coisa com eles. A pergunta que nós nos fazemos aqui é o seguinte: quem é que está lançando essas flechas? É o salmista? Não. É o Senhor. Agora, por que o Senhor está fazendo isso? Lembra o versículo 1? Quando o coração dele está angustiado, o que ele faz? Ele clama ao Senhor. E o Senhor o responde, fazendo o quê? Permitindo que essas pessoas bebam do mesmo veneno. Não somos nós que devemos revidar. Não somos nós que devemos colocar o dedo no nariz e dizer: peraí, deixa eu te falar umas verdades. A primeira coisa que nós devemos é clamar ao Senhor. Colocar para o Senhor o que está nos angustiando. E saber que o Senhor tem a capacidade de responder a esses. De saber que o Senhor tem a capacidade de fazer com que essas pessoas talvez provem da mesma situação que você e eu talvez estejamos passando. A outra figura que vem à mente do salmista na resposta não é só flechas afiadas do guerreiro, mas também como o quê? Brasas incandescentes de sândalo. O sândalo era uma árvore que, quando ela é queimada, ela produzia brasas que eram brasas altamente incandescentes. E que quando aquelas brasas elas tocavam no corpo da pessoa, ela provocava um grau de queimadura muito intenso. É isso que o salmista está na mente. Que aquilo que é levantado como inverdade, como mentira, calúnia sobre a sua vida, Deus tem a capacidade de fazer com que esta mesma dor que vem sobre a sua vida por essas inverdades possa alcançar essas pessoas. Mas a pergunta, novamente, que nós nos fazemos: quem é que está provocando isso? É o salmista? Não. É Deus. Mas talvez a sua pergunta seja uma outra. Mas pastor, tem que ser assim? Quando alguém fala mal de mim, quando alguém levanta alguma calúnia, alguma inverdade, eu tenho que ficar quietinho na minha, esperando que Deus responda, esperando que Deus faça alguma coisa, esperando que Deus seja a minha justiça? É isso que eu tenho que fazer? A resposta é sim. Sabe por quê? Porque Jesus disse que Ele nos enviaria nesse mundo como ovelhas, no meio, sabe de quem? De lobos. O nosso único caminho é clamar ao Senhor. É dizer: Senhor, essas coisas me angustiam, essas coisas me ferem, essas coisas me queimam, mas eu clamo ao Senhor, sabendo que o Senhor o quê? Me responde. Sabendo que o Senhor é a minha
justiça. O salmista está dizendo que quando nós colocamos diante de Deus aqueles que nos caluniam, difamam, é o Senhor que irá pagar. É o Senhor que fará com que eles sintam a mesma dor que talvez você esteja sentindo, que talvez eu esteja sentindo. A ideia é de alguém que é peregrino na terra, coisas estão acontecendo com ele, mas ele não está pagando com a mesma moeda, ele não está pagando o mal com o mal, ele espera em Deus, ele clama ao Senhor, ele coloca para o Senhor que isso está o angustiando, mas ele sabe que o Senhor irá respondê-lo. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para analisar isso? Para ponderar? A nossa natureza é uma natureza de resposta, de revide, de justiça pessoal. Mas aqueles que estão peregrinando, tendo o seu caminho de romagem para o lugar onde Deus tem nos chamado, ele entende que a sua justiça vem de Deus. Ele entende que o Senhor pode responder à angústia do nosso coração. Ele entende que ele pode se voltar a Deus. O salmista entendeu que Deus iria resolver a angústia que habitava sobre o coração dele. O salmista sabia que a língua era um órgão tão pequeno, mas que, muito embora, quando mal usado, poderia colocar fogo em uma floresta. O salmista sabia disso. O salmista sabia que a única pessoa que poderia resolver isso era Deus. Por isso ele clama ao Senhor. Por isso ele olha para esse momento de língua traiçoeira, de lábios mentirosos. Ele diz: Senhor, o único caminho que eu tenho é clamar a Ti para que o Senhor possa me responder. O versículo 5, o salmista demonstra o seu lamento. Ele diz: ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque e que habito entre tendas de onde? De Quedar. Quando essas coisas sobrevêm sobre nós, quando somos caluniados, quando inverdades vêm sobre o lugar onde nós trabalhamos, moramos, ou o lugar da nossa família, nós temos uma tendência natural de nos voltarmos a Deus com lamentação, de dizer: Senhor, poxa, por que isso está acontecendo comigo? Não há um erro, não há erro algum em falar com Deus, de mostrar a Deus o quanto essas coisas nos fazem mal, de como isso nos fere, de mostrar a Deus qual é o nosso sentimento. Olha o que o salmista diz no versículo 6. Ele diz: tenho vivido tempo demais entre quem? Os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de quê? Parece que o sentimento do salmista é um esforço inútil. Olha, eu tento lidar bem com as pessoas, mas eu tento sempre promover paz, mas talvez essa seja a sua realidade. Talvez essa seja a minha realidade. Da gente tentar procurar promover lugares de paz aonde nós vivemos, e sempre tem alguém para falar alguma coisa, sempre tem alguém para levantar alguma coisa. Aquilo traz angústia sobre o nosso coração. Nós até questionamos a Deus, nós até falamos: Deus, por que isso? Às vezes nós achamos que o nosso esforço já é inútil. O interessante é que esse salmo, ele tem uma aplicação muito prática sobre a sua vida e sobre a minha vida. Esse salmo, nós temos a condição de aplicá-lo sobre nós nessa manhã. De sairmos por essas portas pensando nele, fazendo com que ele ecoe em nossa mente, em nosso coração, fazendo com que ele nos ensine que nesse mundo
Nós estamos de passagem, nós somos peregrinos, nós somos romeiros, nós estamos caminhando para aquele lugar onde Deus nos prometeu. E que a nossa resposta, enquanto ainda estivermos nesse mundo, nesse lugar, não deve ser como a resposta que o mundo dá quando está sendo caluniado. Inverdades estão chegando sobre ele. A nossa resposta deve ser: Senhor, eu clamo a Ti na minha angústia. E eu sei que o Senhor vai me responder. Mesmo quando a gente pergunte: Senhor, o que o Senhor dará a essas pessoas? O que o Senhor oferecerá a essas pessoas? Como é que o Senhor retribuirá essas pessoas? Mesmo quando nós, ao lermos a maneira pela qual Deus irá fazer isso e nos assuste, que Deus irá pagar com a mesma moeda, mas a gente fica tranquilo, porque não somos nós. É Deus lutando em nosso favor. É Deus fazendo aquilo que nós não devemos fazer. Então esses salmos, ele tem uma aplicação muito prática para nós nessa manhã, e eu gostaria de fazer 2 aplicações antes da ceia. Talvez a primeira aplicação seria a aplicação muito mais normal de se fazer, de se colocar no lugar do salmista e dizer: Senhor, isso me angustia. Mas eu queria fazer uma aplicação inversa. Primeiro, de pensarmos na possibilidade de talvez em algum momento de nós não sermos o salmista que está angustiado, mas sermos essa pessoa que está angustiando o salmista. De pensarmos que em algum momento, sem querer ou não, talvez a gente tenha levantado inverdades sobre a vida de alguém. De algum momento ou não, até mesmo de uma forma virtual, entrado lá no Facebook e compartilhado coisas que não são verdadeiras sobre alguém. Eu gostaria da gente pensar nessa manhã, por causa da nossa natureza caída, do pecado que um dia nos desfigurou e que nós precisamos da graça de Deus, de algum momento, às vezes, sem querer, por estarmos tão angustiados ou chateados, a gente falar mal de alguém. A gente falar algo que não é verdadeiro sobre alguém. Da gente usar mecanismos virtuais para propagar algo, dizendo assim: bem, eu vou colocar isso lá e ninguém vai saber que fui eu. Por questões de vingança, por questões de insatisfação. Então eu gostaria que você pensasse nisso, nessa manhã. De talvez de uma forma direta ou não, a gente se permitindo a estarmos aliados, às vezes, com línguas traiçoeiras e lábios mentirosos. De nós colocarmos a nossa mente diante de Deus nessa manhã e dizer: Senhor, se em algum momento eu tenho feito isso, me perdoe. Se em algum momento eu tenho permitido que o meu coração, chateado com alguém, esteja fazendo com que eu defame, que eu diga algumas inverdades sobre essa pessoa. Nessa manhã, Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe. Nessa manhã eu peço para que o Senhor não permita que eu continue assim, porque afinal de contas, eu não pertenço a esse mundo como o Senhor me falou que eu não pertenço. Afinal de contas, o Senhor orou por mim, pedindo para que eu não seja tirado desse mundo, mas que o Senhor me livre do mal desse mundo. E talvez um dos males desse mundo é ser inverdadeiro, é não ser justo com alguém, é aproveitar algum momento para colocar toda a minha insatisfação sobre aquela pessoa. Se isso acontece com você e comigo, nós temos um caminho nessa manhã, é de dizer: Senhor, perdoa a minha vida. Uma vez feito isso, desse momento de nós nos colocarmos no lugar de pessoas de línguas traiçoeiras, e de pensamentos maldosos, eu gostaria agora que nós nos colocássemos no lugar do salmista, de alguém que está angustiado com o que está acontecendo, de alguém que talvez até mesmo saiba
quem são essas pessoas que estão dizendo isso? De alguém que vê essas coisas acontecerem e diz: olha, Senhor, isso me queima, isso me fere, isso me traz uma certa angústia, isso tem feito com que a minha alegria não seja mais a mesma. Então, no caminho do salmista, que nós possamos também nos voltar a Deus e dizer: Senhor, quando eu percebo isso, eu clamo a Ti. Eu clamo a Ti porque eu sei que o Senhor há de me responder. Eu clamo a Ti porque eu sei que o Senhor não permitirá que eu pague com a mesma moeda, mas que eu espere no Senhor para que o Senhor seja a minha justiça. Para que o Senhor, mesmo quando disser, ai de mim, mas eu tenho uma esperança viva, que o Senhor está consolando, confortando e conduzindo o meu coração. Para que a resposta que nós formos encontrar nesse salmo seja a seguinte: assim como Deus ajudou o salmista na sua angústia, certamente Deus nos ajudará na nossa angústia também. Que a resposta de Deus nessa manhã no nosso coração, mesmo pesado por alguma inverdade, por algum tipo de calúnia, nós possamos dizer: Senhor, eu clamo por Ti na minha angústia, e eu sei que o Senhor irá me responder. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que Deus nos ajude. Que o Senhor seja sobre nós. Vamos orar? Vamos colocar os nossos corações rendidos ao Senhor nessa manhã. Vamos dizer: Senhor, alivia a angústia do meu coração. Senhor, traga paz. Querido Deus e amado Pai, nessa manhã, Deus, nós Te agradecemos pelo caminho que nós estamos trilhando nessa manhã. Te agradecemos por esse salmo que nos orienta como peregrinos e romeiros nesse mundo, de sabermos como lidar com coisas que têm angustiado o nosso coração, com inverdades que têm chegado até nós, com insatisfações, ó Deus, que alcançam a nossa mente. Nessa manhã, Senhor, nós oramos para que nós não venhamos nos render a uma resposta comum desse mundo de pagar o mal com o mal, de permitir que a nossa justiça tome conta e resolva tudo isso. Nessa manhã, Deus, nós invocamos o Teu nome, clamamos por esse nome santo, para que seja o juiz e a justiça das nossas vidas. Nessa manhã, Senhor, nós nos aproximamos dos elementos da ceia. Nessa manhã, Senhor, nós reconhecemos que somos pecadores e fazemos uma confissão pessoal, assim como João nos ensinou. Que se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, nessa manhã, Deus, nós levamos a nossa mente cativa ao cuidado do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nessa manhã, nós nos rendemos a Ti, baixamos toda a guarda, ó Deus, que se levanta ao senhorio, ao poder, à manifestação e à glória do Senhor sobre as nossas vidas. Nessa manhã, Deus, nós fazemos aquilo que Paulo nos orientou. Examine-se o homem, cada um,
a si mesmo. E coma e beba do cálice. Fazemos esse autoexame nessa manhã. Reconhecemos que às vezes, ó Deus, permitimos que se manifeste em nós línguas traiçoeiras e lábios mentirosos. Mas também nessa manhã, ao reconhecermos isso, nos voltamos humildemente ao Senhor, pedindo perdão, pedindo que a continuidade da nossa vida não seja assim. Assim nós nos colocamos diante da Tua mesa, para o louvor, para a honra, para a glória do Teu nome. Amém e amém.